Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje farei alguns comentários sobre a recente excomunhão do arcebispo Viganò. Há alguns anos, quando eu era seminarista no Novus Ordo, o arcebispo Viganò veio ao nosso seminário para uma visita. Naquela época, ele era o núncio apostólico para os Estados Unidos. Núncio é o título oficial de um embaixador do Vaticano em um país estrangeiro. E uma das coisas que se espera de um núncio é que visite os seminários naquele país para comunicar mensagens do Papa e relatar ao Papa sobre as condições dos seminários. Então lá estava ele celebrando a missa Novus Ordo. Ele pregou um breve sermão em inglês. Depois os seminaristas, incluindo eu, fomos cumprimentá-lo um a um no vestíbulo. Tenho certeza de que ele não se lembra de mim, mas eu me lembro dele. Em minha mente, este foi apenas mais um dia no seminário Novus Ordo. Não fazia ideia naquele momento que ele haveria de adquirir a espécie de status de celebridade na mídia que ele tem hoje. Ora, naquele momento, Ratzinger recentemente o tinha removido de sua posição como secretário-geral da Cidade do Vaticano e enviou-o para os Estados Unidos. Enquanto esteve neste país, o arcebispo teve a oportunidade de conhecer os bispos Novus Ordo deste país. No centro desse grupo de homens estava Theodore McCarrick, o ex-cardeal, agora caído em desgraça, arcebispo de Washington, D.C. Qualquer pessoa, no clero Novus Ordo, tinha ouvido falar de McCarrick, sabia de seu gosto por crimes imundos e não naturais com homens jovens. Até eu, que era apenas um seminarista na época, tive notícias da parte de sacerdotes sobre a sua notória casa de praia, seu comportamento predatório e até mesmo características físicas detalhadas das vítimas que ele preferia e não preferia. A cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, os apelidos que ele lhes deu e os apelidos que eles lhe deram. Eu ouvi isso de sacerdotes Novus Ordo, que gostavam de fofocar e rir sobre essas coisas como as alunas bobas da escola, como se não fossem assuntos sérios. O arcebispo Viganò ficou surpreso ao ver esse monstro ainda ativo, já que era seu entender que Ratzinger o havia proibido de atividades públicas. Ele começou a fazer algumas perguntas, mas isso não deu em nada. Porque as restrições de Ratzinger careciam de seriedade proporcional, comparadas à gravidade dos crimes cometidos. Ela consistia em pouco mais do que uma notificação privada, conhecida apenas por McCarrick e mais alguns poucos. Enquanto dependia da boa vontade de McCarrick, de sua boa vontade de cooperar, uma vez que ele não estava disposto a cooperar, e como Ratzinger não estava disposto a ser firme na implementação das restrições, na ordem prática, era como se elas não existissem. O arcebispo Viganò se aposentou em 2016 e não foi ouvido novamente até 2018. Naquele ano, a Arquidiocese de Nova York informou que certas alegações de que McCarrick havia cometido crimes com crianças eram credíveis e confirmadas. Após este relatório, o Vaticano então publicamente proibiu McCarrick de atividades públicas. Ora, como se essas notícias não fossem explosivas o bastante, cerca de um mês depois, o arcebispo Viganò praticamente pôs a internet em chamas com um dossiê acusando Bergoglio de ter conhecimento do caso McCarrick muito antes das alegações serem divulgadas em Nova York. Ele afirma que Bergoglio não apenas ignorou o histórico sujo de McCarrick, mas, na verdade, recompensou McCarrick, dando-lhe posições de poder. O arcebispo Viganò terminou o bombástico dossiê, afirmando que a única coisa respeitável para Bergoglio fazer era renunciar. Os jornalistas pediram a Bergoglio que ele respondesse ao dossiê.
Mas ele não respondeu, exceto para chamar o arcebispo Viganò de um agente de Satanás. Até hoje, Bergoglio ainda não respondeu. Logo depois, veio à tona que o Vaticano estava recebendo relatórios sobre o interesse não natural de McCarrick por crianças desde os anos 90. Em 2002, os bispos dos Estados Unidos o apontaram para supervisionar o programa oficial Novus Ordo para a proteção de crianças. Apesar de seu histórico de comportamento predatório ser-lhes bem conhecido. Então, o arcebispo de Washington, D.C., Cardeal Wuerl, amigo íntimo de McCarrick e uma das pessoas mais influentes na hierarquia Novus Ordo, estava envolvido no acobertamento de crimes da mesma natureza ao longo de sua carreira e mentiu sobre o seu envolvimento neles. Ele então renunciou caído em desgraça. Cardeal Hulé de Montreal, chefe da Congregação dos Bispos, fez uma declaração denunciando o arcebispo Viganò. Mas a declaração também concedia que todos os pontos principais do dossiê do arcebispo eram verdade. Portanto, ela voltou-se contra o autor e realmente fortaleceu a declaração do arcebispo Viganò. Desde então até hoje, o arcebispo Viganò não esteve em comunhão com a hierarquia Novus Ordo. Ele tem ficado como que escondido num exílio autoimposto. Ele começou a considerar o clero Novus Ordo como seus inimigos, como inimigos da Igreja, em vez de vê-los como companheiros pastores do rebanho de Cristo. Este é realmente o momento em que um cisma se abriu, uma divisão ou cisão entre o próprio Viganò e eles. Este é o começo de seu caminho para o sedevacantismo. Nos próximos anos, ele continuou a publicar cartas, em que ficava claro que ele lutava para entender o que estava acontecendo na Igreja. Ele procurou e procurou por respostas, e eventualmente começou a focar no movimento tradicional. Recentemente, ele declarou por escrito que Bergoglio certamente não é o pontífice da Igreja Católica. Não tem autoridade sobre a Igreja. Não tem autoridade para julgá-lo. Ele também disse que o Vaticano II não é consistente com o magistério da Igreja Católica. Bergoglio, então, o excomungou pelo crime de cisma. A história do arcebispo Viganò é algo que pessoalmente me soa muito familiar, pois eu também fui excomungado pelo Novus Ordo pelo mesmo crime. E minha história é muito parecida. Chegou um momento no meu sacerdócio Novus Ordo, bastante cedo, na verdade, dentro de alguns meses depois da minha ordenação, quando percebi que não podia, em boa consciência, continuar a me associar familiarmente com o clero Novus Ordo, como se eu fosse um deles. Quanto mais você os conhece, mais você percebe que está lidando com um grupo perverso de pessoas. Eu realmente me lembro de ter feito uma resolução, no início da minha carreira, de cortar a comunicação com todos os sacerdotes Novus Ordo, exceto alguns amigos de confiança. Eu parei de ir às reuniões e retiros do clero e decidi sair da diocese o mais rápido possível. Este foi o momento em que eu comecei a não estar em comunhão com o clero Novus Ordo, mas naquele tempo eu não sabia para onde ir. Eu queria ir para algum lugar onde eu não tivesse que lidar com o Novus Ordo ou o Vaticano II nunca mais. Eu sabia que essas eram as fontes de todos os problemas na Igreja. Como o arcebispo Viganò, fiz muitas pesquisas para tentar determinar o curso de ação correto. No meu tempo livre, li o arcebispo Lefebvre, Romano Amério, Christopher Ferrara, Michael Davis e outros autores. Como resultado, por um tempo, fiquei sob o feitiço da posição reconhecer e resistir. Eu tentei esculpir um nicho para mim mesmo dentro da diocese, onde eu pudesse tentar me proteger da influência do Novus Ordo e do Vaticano II.
No entanto, o feitiço da posição reconhecer e resistir acabou se quebrando, e estou completamente convencido de que ele foi quebrado pela oração dos santos que eu recrutei como meus advogados, aos quais serei eternamente grato. Naquela época, decidi fazer um retiro de silêncio por uma semana, e eu trouxe comigo algumas coisas para ler que me convenceram de que a posição sedevacantista estava certa. Elas foram o Concílio do Vaticano de 1870, São Roberto Bellarmino sobre a Igreja, as obras apologéticas de São Francisco de Sales contra o protestantismo e os ensinamentos do magistério contra o liberalismo e modernismo, desde o período do Papa Gregório XVI até o Papa Pio XII. Quando voltei deste retiro, eu me encontrei com Sua Excelência Dom Sanborn e decidi ir para o Seminário Santíssima Trindade. Então liguei para o bispo da minha própria diocese, informei-o da minha posição teológica e meu desejo de renunciar imediatamente. Para apoiar minha posição, enviei-lhe os ensinamentos do magistério condenando os erros do Vaticano II. Ele me convidou a ir à sua casa para discutir o assunto pessoalmente, mas eu recusei. Parte de mim pensava que ele aceitaria a minha renúncia e me permitiria desaparecer silenciosamente. Afinal, o Vaticano II tem tudo a ver com acompanhamento, caminhar com pessoas de diferentes crenças, reunir-se como um só, afirmando a unidade na diversidade, etc. Parte de mim pensava que ele diria: "Espero que você siga seus sonhos e encontre a sua felicidade." Mas ele não reagiu assim. Ele me excomungou pelo crime de cisma, menos de 24 horas depois. Ele disse no decreto de excomunhão que ele consultou a congregação do clero em Roma quanto à minha posição como sedevacantista. Ele disse que meu comportamento era inconsistente com a vida esperada de um católico romano batizado e que a excomunhão se destinava a me chamar para a conversão e o arrependimento. Tinha freiras na minha paróquia que mexiam com adivinhação. Isso nunca foi descrito como inconsistente com a vida esperada de um católico romano. Havia um padre que morava perto de mim, que publicou um livro negando explicitamente a virgindade perpétua da Nossa Mãe Santíssima. Ele nunca foi chamado à conversão e ao arrependimento. Eu testemunhei muitas coisas piores durante o meu tempo no Novus Ordo, que a modéstia me impede de contar desde o púlpito, devido à presença de crianças. Nenhuma delas jamais foi descrita como inconsistente com a vida esperada de um católico romano. Veja só, tudo é permitido no Novus Ordo, exceto criticar o Vaticano II. Você pode criticar qualquer outro concílio que quiser, qualquer outro ensinamento papal ou ensinamento de um santo. Você pode até ridicularizar os santos, ou os apóstolos, ou a Sagrada Escritura, se você quiser. Você pode se comportar como imoral e blasfemo, como quiser, até as profundezas da fossa da depravação humana. Mas você não pode criticar o Vaticano II. Essa é a única coisa que o seu orgulho não permitirá que eles sofram qualquer ataque. Eles nem acreditam realmente na substância dos ensinamentos do Vaticano II. Realmente seguir os erros do Vaticano II à sua conclusão lógica seria renunciar aos próprios significados das palavras inteiramente e reduzir o pensamento de todos os seres humanos a um exercício inútil. Mas eles não estão interessados em verdade, substância, lógica, conclusões. Eles estão interessados em destruir a Igreja. O Vaticano II para eles não é nada mais do que um símbolo de sua lealdade à grande apostasia de João e Paulo, Roncalli e Montini. Essas duas pessoas continuam sendo seus ídolos, líderes que eles honram e adoram como deuses. Eles são a verdadeira seita cismática. Eles que têm verdadeiramente excomungado a si mesmos, rompido com a divina cabeça da Igreja, nosso Santíssimo Senhor no céu.
e todos os apóstolos, papas, santos e bispos de toda a história. Eles são um clube de fanáticos do mundano, onde todo o mundo deve marchar ao som de seus próprios erros e pecados, renunciando à religião católica, em favor dessa nova religião revolucionária dos anos 60. E aqueles que não marcham a esse som, estes devem ser excomungados. O objetivo mortal deles na vida é realmente acabar com todos os últimos remanescentes genuínos de catolicismo da face da terra. Eles são como parasitas que se alimentam da boa reputação da Igreja Católica, ao mesmo tempo infectando-a com as doenças de suas heresias e iniquidades. Eles dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai que está no céu. Ao arcebispo Vigano, eu diria duas coisas. Primeiro, gostaria de oferecer-lhe os meus parabéns. Este é um distintivo de honra, ser reconhecido oficialmente, formalmente reconhecido como um inimigo dos modernistas. O bom arcebispo deu um passo extremamente importante e eu espero que outros prelados novos ordos sejam inspirados a seguir o seu bom exemplo, despojando-se da comunhão com eles. Segundo, eu diria que o arcebispo Vigano não está sozinho. Ele é membro da Igreja Católica, que ainda possui bispos fiéis, padres, religiosos e leigos, executando o apostolado que Nosso Senhor lhe confiou desde o princípio. Tudo isso apesar da crise atual. Ele não deve pensar que a presente crise exija que ele se enterre no isolamento. Há amigos para os quais ele pode se dirigir, que ensinam e vivem a fé católica, e é uma honra ser um dos primeiros a estender-lhe a mão aberta da amizade. Quanto a nós, devemos manter o arcebispo em nossas orações. Devemos oferecer missas para ele. Devemos também rezar por todos aqueles que partilham de sua posição, mas que talvez não tenham coragem de romper de vez com o Novus Ordo. Romper é necessário, mas também é difícil. Para aqueles que estão contemplando fazê-lo, posso garantir-lhes, com base na minha experiência, que é a melhor coisa que você pode fazer para o seu próprio bem-estar espiritual e de toda a sua família. Você nunca se arrependerá. Deus não pode deixar de recompensar aqueles que se submeteram a dificuldades temporais por causa de bens espirituais. Na coleta da missa de hoje, a Igreja declara que a providência de Deus nunca deixou de dispor as coisas em ordem, removendo o que é prejudicial a nós e concedendo o que é para o nosso proveito. Que todos nós que estamos lutando nesta batalha pelo bem-estar da Igreja, sejamos fortalecidos pela promessa desta divina providência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.